Dia 17 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Uma nova vida. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. João, capítulo 17, versículo 20. Essa oração que nós acabamos de ler aqui foi feita por Jesus. Quando você abre o Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus estava fazendo a sua última oração pelos seus discípulos. E uma das petições que Jesus fez a Deus foi essa, que nós acabamos de ler. Jesus se volta para o Pai e ele pede: minha oração não é apenas por eles. Ele estava orando pelos seus discípulos. Então ele diz: a minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Veja que nessa oração que Jesus fez, Jesus já orou por mim e por você. Veja que Jesus disse: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus estava lá há aproximadamente 2000 anos atrás e ele já estava orando pela minha vida, ele já estava orando pela sua vida, ele já estava orando para que todos os que anunciam a mensagem de Deus também fossem abençoados. Ele disse: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João capítulo 17, versículo 20. Então, lendo aqui o devocional de hoje, Jesus orou por mim e por você. Ele pediu ao Pai para que pudéssemos crer por meio do testemunho dos discípulos, compreender a sua mensagem de amor, recebê-la e dar continuidade à comissão entregue aos apóstolos. Os primeiros discípulos cumpriram muito bem essa missão. Caso contrário, o Evangelho não teria chegado até nós da forma que chegou. Estávamos perdidos e sem rumo, mas encontramos o perdão e a salvação em Jesus, por meio da mensagem que nos foi revelada por aqueles que creram antes de nós. Agora, a sua jornada também se transforma em uma mensagem poderosa e inspiradora para que outros sejam encontrados, perdoados e iniciem uma nova vida com Deus. A grandeza da sua salvação se revela na salvação de outros. Não somos salvos apenas para livrar a nós mesmos da consequência dos nossos atos, mas somos salvos para também levar milhares de pessoas a um encontro com o Deus Pai, por meio do testemunho de transformação da nossa vida e do perdão conquistado por Jesus na cruz. Viva para alcançar mais pessoas para a salvação em Cristo. Os campos estão prontos para a colheita. As qualidades de Jesus, como condição para o sucesso da obra da redenção na sua vida, o fazem compreender que ele é santo, inculpável, sem mácula, ou seja, sem mancha, por isso preparado para o sacrifício extremo de morte na cruz. Então Jesus, por ele ser santo, inculpável, sem mancha, ele foi o sacrifício extremo e perfeito para que recebêssemos o perdão. Ele está cheio de amor por nós, os quais, por causa da herança de Adão, éramos seus inimigos. Quando ele fala aqui no texto, ele está cheio de amor por nós, os quais, por causa da herança de Adão, éramos seus inimigos, ele está falando
a respeito da herança pecaminosa que herdamos por sermos todos descendentes de Adão. O primeiro homem pecou, desobedecendo a Deus, tomando do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando ele desobedeceu a Deus, Deus deu o jardim do Éden, colocou o homem no jardim do Éden e disse: você pode comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que você comer desse fruto, você vai conhecer o mal e morrerá. Mas Adão caiu e, como descendentes dele, recebemos essa natureza pecaminosa. Todo ser humano nasce inclinado para o pecado. Todo ser humano tem o pecado em si, mas Jesus, quando morreu na cruz, nos trouxe salvação. Então, prosseguindo aqui na leitura, se você tem certeza da sua salvação, ore por aqueles que ainda estão vivendo longe da casa do Pai e seja um agente de esperança para os outros. A frase de hoje é: uma decisão deve ser sempre seguida de gestos concretos. Arregace as mangas e haja, mas não se esqueça de dobrar os joelhos. Então a frase de hoje é: uma decisão deve ser sempre seguida de gestos concretos. Arregace as mangas e haja, mas não se esqueça de dobrar os joelhos. Hoje é o dia 168 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 73 e a palavra-chave de hoje é missão. Deus tem uma missão para a minha vida, Deus tem uma missão para a sua vida. Ele chamou você para viver uma nova vida, uma vida em que você recebe a presença dele, em que todos os dias você tem relacionamento com ele, em que todos os dias ele fala para você o que ele quer que você faça, para onde ele quer que você vá. Ele quer dar a você uma nova vida em que tudo na sua vida é regido, é controlado, é dirigido pela orientação que vem dele, pelo conselho que vem dele. Se você tem vivido ainda em dúvidas, se você tem vivido ainda pensando, será que Deus está me vendo? Não só ele vê você e tudo que você tem feito, como também ele quer entrar e estar perto de você. Mas quanto você tem dedicado da sua vida, do seu tempo para buscá-lo, para falar com ele? Pensamos muitas vezes nos nossos problemas e corremos atrás dos amigos, dos pais, de outras pessoas. Às vezes, gastamos o nosso dinheiro com diversão, procurando alguma maneira de distração, mas o Senhor está querendo que você vá até Ele. Se você dedicar o seu tempo conhecendo mais dele, falando mais com Ele, entregando mais a sua vida para Ele, Ele pode e Ele quer se revelar e mostrar a você os caminhos que Ele tem para a sua vida. Lá no Salmo 23, você vê aqui no Salmo 23, no versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No verso 2, dando um destaque para o verso 2, deitar-me faz em verdes pastos. Então o Senhor quer fazer você deitar em verdes pastos, como pastor que cuida das suas ovelhas, como pastor que cuida do seu rebanho, como pastor, como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele quer levar você para pastos verdejantes. Ele quer levar você para uma terra em que existe prosperidade.
espiritual, onde você entende o propósito de Deus na sua vida e recebe a presença constante dele na sua vida, trazendo direção, trazendo conselho, trazendo prudência, trazendo ensinamento, trazendo o direcionamento que você precisa para resolver todas as áreas da sua vida. Deus, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor. Veja outro texto aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, a respeito de quem é Deus, quem é o Senhor. Aqui no verso 6 está escrito: porque um menino nos nasceu. Esse menino que nos nasceu remete à pessoa de Jesus. O profeta Isaías declara sobre o nascimento de Jesus, o Deus encarnado, o Deus Filho que veio a essa terra, que orou por nós. Esse menino, veja, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus nos deu o seu filho, e o principado está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz, porque ele é o filho do rei dos reis, que é Deus. Deus, colocou o principado nas mãos dele e está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Deus Filho está reunido com Deus Pai, reunido com Deus Espírito Santo. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formam, eles são o único Deus. E ele, o Deus Filho, encarnou, veio nessa terra e nos nasceu. Ele nasceu para nós. Ele nasceu para nos dar a revelação a respeito de Deus, a respeito do Pai. Ele nasceu para trazer o reino de Deus nessa terra. Ele nos nasceu, ele nasceu para nós. Deus o enviou por nós. E ele deu o filho dele por nós. E se ele deu o filho dele por nós, como não dará também com o filho todas as coisas? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele tem o governo de todas as coisas, e o seu nome será Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é conselheiro. Aquilo que você não sabe como resolver, peça socorro a Ele. Ele é também Deus forte. Talvez você olhe para a sua situação atual, a sua condição e diga: eu estou tão frágil, tão fraco. Mas Deus é o Deus forte. Confie em Deus, fale com Deus, leve a sua reclamação, a sua queixa a Deus. Abra o seu coração para Deus. Não gaste o seu tempo falando a respeito das suas dificuldades para pessoas que não podem fazer nada por você. Vá até Deus. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade porque ele é eterno. É dele que vem a vida eterna. Para onde vai a sua alma depois dessa vida? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é tempo de você pensar a respeito de onde vai passar a sua vida eterna. E ele também é o príncipe da paz. Seja qual for a situação que causa angústia, preocupação, aflição, estamos vivendo tempos em que as pessoas estão aceleradas. As redes sociais, a internet, tudo passa de maneira corrida, muito rápida, as pessoas estão aflitas. Mas para que tanta pressa, tanta correria? Você pode confiar em Jesus. Ele é o príncipe da paz e ele quer trazer a paz para a sua vida, não só hoje. Ele quer trazer a paz hoje e em todos os dias.
da sua vida. Agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem de hoje. Você pôde ver que Jesus, ele orou por nós. Ele orou por nós muito tempo antes, mesmo antes de eu ter nascido, de você ter nascido, Jesus já rogou ao Pai por todos nós. E ele ainda hoje roga por todos aqueles que o buscam. Ele está hoje à direita de Deus. E ele, sendo Deus Filho, ouve todas as orações e intercede junto ao Pai por nós. E toda pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu sangue para nos purificar dos pecados, e que Deus o ressuscitou dos mortos e confessa com a boca que Jesus é Senhor, recebe a salvação dos seus pecados, recebe a salvação de estar vivendo nesse mundo longe de Deus, recebe a salvação da morte eterna, que é, depois dessa vida, viver eternamente longe de Deus. Agora é a oportunidade de você abrir o seu coração, receber a Jesus e confessá-lo com essa oração que está aqui na tela. Eu te convido a fazer essa oração e entregar a sua vida para Deus, recebendo Jesus. Só podemos chegar até Deus por intermédio de Jesus, porque Jesus, quando morreu na cruz e entregou a sua vida, derramou o seu sangue por nós, ele nos deu, pelo sangue dele, o perdão dos nossos pecados. Então agora, faça essa oração comigo, entregue-se para Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você acabou de receber o perdão dos seus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Você também recebeu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Deus Pai, que criou todas as coisas, o Deus Filho, que estava junto com o Pai. Ele é a palavra da criação e ele é o Verbo encarnado. Ele é Deus encarnado. Ele veio, pregou o reino de Deus, entregou a sua vida por nós e retornou aos céus e está lá à direita de Deus, recebendo todas as orações dos seus filhos e apresentando cada um a Deus. E o Espírito Santo é Deus em espírito no meio dessa terra que habita entre todos os filhos de Deus. É o Espírito Santo que comunica a vontade de Deus para cada pessoa que busca a Deus. E por último, você recebeu o seu registro do seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que registra o nome de toda pessoa que aceita Jesus. Assim como uma criança recebe um registro de nascimento, a pessoa que recebe a Jesus recebe um registro de nascimento no reino dos céus. O seu nome está lá. Agora você é filho, agora você é filha, e você tem liberdade de conversar com Deus, que Ele responderá. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação e que todas as orações devem ser exclusivamente para Jesus. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a respeito de Jesus. Jesus é a palavra, ele é a Bíblia. Então, quando você lê a palavra, você conhece mais a respeito de Jesus. E conhecendo mais a respeito dele, você pode, com mais intimidade com ele, receber a direção certa do propósito que ele tem, do plano que ele tem na sua vida.
E se você já é um cristão, já é uma cristã, lembre que você tem uma missão de falar, anunciar a respeito de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos trouxe com a tua bênção, a tua proteção, com a sua paz. Eu peço que o Senhor abençoe cada filho e cada filha do Senhor, agora derramando a graça e a revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor venha mostrar o teu plano, o teu projeto, o teu propósito para cada filho e para cada filha do Senhor nesse dia. Que nesse mês o Senhor derrame ainda muitas bênçãos do alto, que o Senhor venha derramar bênçãos espirituais. Como diz a tua palavra lá em Efésios, no capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então eu peço que o Senhor agora faça chegar a esse teu filho, a essa tua filha, essa bênção, essas bênçãos espirituais, para que possam se achegar ao Senhor e entender os seus planos e o seu propósito na sua vida. Eu peço que o Senhor agora venha responder às orações do teu povo, trazendo respostas claras e direcionamento. Faz resplandecer a tua luz no caminho daqueles que estão em trevas, que estão perdidos, que estão sem rota, que estão sem rumo, que estão pensando para onde eu vou agora. Ilumina o passo, ilumina o caminho, para que esse teu filho, essa tua filha consiga ter clareza, discernimento a respeito do caminho que deve seguir. Peço agora que o Senhor salve os familiares daqueles que estão orando pela salvação, seja do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, tios, enfim, todos aqueles que estão orando por pessoas da sua parentela, da sua casa, da sua família, e que também oram por colegas de trabalho, por amigos, conhecidos, vizinhos, que o Senhor agora responda a oração, trazendo a salvação para essas pessoas que estão recebendo a oração do teu povo em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe a nação, que o Senhor venha declarar bênçãos de mudança, de transformação. Eu declaro que essa nação, que o Brasil pertence ao Senhor, que o Brasil é do Senhor e que o Senhor fará coisas grandes, coisas novas, coisas poderosas no meio da sua igreja nesse país, revelando-se poderosamente para que o teu povo cresça na graça, na revelação de Jesus e no conhecimento do Senhor. Eu peço que o Senhor venha prosperar os caminhos dos teus filhos, das tuas filhas, nos seus negócios, na sua empresa, na sua família, nos seus estudos, que o Senhor agora venha colocar as mãos para trazer a sua bênção de multiplicação para a glória de Jesus. Faz assim, permanece com o teu povo hoje e sempre, liberta aqueles que estão em correntes e cadeias, aqueles que estão presos. Eu peço que o Senhor leve pregadores, missionários, para dentro desses ambientes, para que eles ouçam a tua palavra, se arrependam e se convertam, mudam a rota das suas vidas em nome de Jesus. Peço pelos enfermos, que o Senhor cure os doentes, os que estão no hospital, que recebam a saúde que vem do céu, que recebam a graça e o consolo enquanto estão ali naquele hospital, que o Senhor traga o conforto para os familiares, em nome de Jesus. Abençoa e faz assim, hoje e eternamente. Amém. Se tem alguém ainda que está em situação de angústia, preocupação, desespero na carreira profissional, sendo oprimido, sendo oprimida, pensando, não quero mais estar aqui, que o Senhor agora abra uma nova porta, um novo caminho. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então eu peço que o Senhor venha abrir portas para aqueles que precisam, para que possam agradecer ao Senhor e dizer:
Só o Senhor é Deus. O Senhor me trouxe para um alto retiro, para um novo lugar, e eu agradeço a Deus. Que o Senhor faça que essa seja a oração desse teu filho e dessa tua filha, agradecidos ao Senhor pela sua proteção, pela sua providência. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Dê glória ao Pai, porque Deus enviou seu Filho para nos trazer a salvação. Dê glória ao Filho, porque ele morreu em nosso lugar e ele, como nós lemos na mensagem de hoje, ele orou por nós. Ele orou por mim e por você quando ele esteve aqui na terra. Ele rogou ao Pai por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, aquele que nos consola, nos conforta, nos orienta, nos dirige os passos. E amplie o seu tempo de intimidade, amizade, comunhão, relacionamento com Deus. Esteja sempre em oração. Em todo tempo, ore. Em todo tempo, coloque tudo, absolutamente tudo, na mão do Senhor. Não tenha reserva de essa área aqui é só minha. Toda a sua vida pertence ao Senhor. Todas as áreas da sua vida. Coloque tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Senhor. É Ele que orienta, dirige os seus passos e, confiando nele, você terá a melhor decisão da sua vida. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 73. E o Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo. Ele era um adorador de Deus. E esse Salmo 73 é um salmo de confissão. Ele fala a respeito da inveja. Ele fala que ele estava olhando para os orgulhosos e quando ele viu tudo que eles conquistavam, tudo que eles conseguiam, ele diz: eu fiquei com inveja. E ele fala aqui sobre esse assunto. Vamos ler aqui o que Asaf escreveu sobre a inveja. Salmo 73. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. 2 e 3. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase, veja aqui, quase eu perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. 4. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. 5. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. 6. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. 7. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. 8. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. 9. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. 10. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. 11. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. 12. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. 14. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. 15. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. 17. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. 18. Tu os pões em lugares onde eles escorregam
e fazes com que caiam mortos. 19. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. 20. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. 21. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. 22. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. 23. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. 24. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. 25. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. 27. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Nós vemos da leitura desse Salmo 73 que o Asaf, que era um adorador, ele era um líder de louvor no templo. Ele escreveu vários salmos. Ele escreveu o Salmo 50 e depois ele escreveu do Salmo 73 até o Salmo 83. No total, ele escreveu 12 salmos. E aos descendentes de Asaf também foram adoradores no templo. Toda a descendência dele ficou encarregada do serviço de adoração e de louvor ao Senhor. Nós vemos que nesse Salmo 73, ele olhou para os ímpios, para os orgulhosos, e ele ficou com o coração dele carregado de inveja. E enquanto ele ficou olhando para eles e pensando, a vida deles é boa, a vida deles é ótima, eles não sofrem, não existe nada de ruim que acontece com eles, ele ficou preso com a inveja. Mas ele fala aqui, quando eu entrei no templo, aí eu entendi que a vida deles passa como um sonho. Em outras palavras, do que adianta uma pessoa receber tudo nessa vida, mas estar distante de Deus? Só há um meio de alcançar o reino dos céus, é recebendo Jesus e seguindo uma vida piedosa, sendo generoso, abençoando as pessoas e anunciando o reino de Deus. Tanto que ele fala aqui no último versículo, que ele fala aqui no último verso, que, mas quanto a mim, o verso 28, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, eu faço do Senhor Deus o meu refúgio. Então, nas horas de angústia, nas horas difíceis, é em Deus que eu me escondo, em Deus eu me refugio. E eu anuncio tudo o que ele tem feito. Então, Asaf, ele conclui que a vida é estar com Deus, é ter relacionamento com Deus. Deus, ele não promete que você vai passar ileso de sofrimentos nessa vida, mas ele promete que ele vai estar com você, trazendo refúgio e fortaleza nos momentos difíceis. E como nós lemos lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele é aquele que também vai trazer o conselho, aquele que vai trazer a força, aquele que vai trazer o direcionamento daquilo que você tem dúvida e não sabe como resolver. Deus, ele tem, depois dessa terra, depois dessa vida, também a vida eterna, e só ele pode dar a vida eterna. Então, não há motivos para se carregar a inveja daqueles que vivem longe de Deus, porque a vida deles passa. E, como nós lemos aqui no Salmo 73, nas horas difíceis, nas horas de angústia, nas horas de aflição, eles
muitas vezes pedem o socorro para a bebida, para as drogas, ficam mergulhados em depressão, em tristeza, passando por crises sem terem o socorro, o auxílio de Deus. Mas todo aquele que se volta para Deus recebe direção, consolação, conforto e a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que você não se deixe levar pelo engano de imaginar que os que estão distantes de Deus têm uma vida melhor, uma vida que não tem nenhum problema. Dependemos de Deus. A eternidade só pode ser dada por Deus. A vida eterna, ela só pode vir através de Jesus. Então não se iluda com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. Não é que Deus não dará abundância e prosperidade na sua vida. Ele dará tudo o que você precisa para cada dia. Como nós lemos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Ele faz você deitar em verdes pastos, em pastos verdejantes. Aquilo que nós lemos no Salmo 73 é a verdade. Muitas vezes a visão que nós temos, a lente que usamos para enxergar o mundo se desvia para o lado errado. Mas corrija hoje as suas lentes. Olhe para a palavra do Salmo 23. Ele faz que você venha deitar em verdes pastos. Ele é o bom pastor. Ele já orou por nós. Lá, há 2000 anos, quando esteve aqui, ele sabia que você viria para ele, sabia que você falaria com ele e o buscaria. E ele já orou por nós. Então Deus abençoe e tenha essa confiança em Deus. Amém e amém. E mais uma vez, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Deus Pai enviou Jesus para abrir a porta, o caminho da salvação para nós. Ele abriu a porta da salvação para nós. Por isso, ele é digno de glória. Ele é digno de glória também, porque ele é o Altíssimo, ele é o dono de toda a glória. Dê glória ao Filho, porque ele também é digno de glória. Ele é o Filho de Deus e ele, com toda a glória, veio e deu a vida dele por mim e por você, e dê glória ao Espírito Santo, porque ele é a presença de Deus em nossa vida que nos socorre, nos ajuda e nos aproxima cada vez mais de Deus. Aproxime-se de Deus. Busque relacionamento, intimidade, comunhão com Deus. E Deus é o pastor que vai levar você para os pastos verdejantes. Creia nisso e tenha confiança plena nele, sempre dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre, sempre. Amém.